Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Espero que sim, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida no dia de hoje, possa abençoar a sua família, possa adentrar no seu coração curando feridas espirituais e materiais. Que todas as áreas da sua vida estejam cobertas pela sombra do Altíssimo e que você possa ter paz no dia de hoje. Se você está neste vídeo pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui. Você é especial para nós e para Jesus principalmente. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com alguém que você ama, não deixe de comentar, deixar o seu pedido de oração, isso é muito importante. E se você aí está aqui pela primeira vez, quero lhe dizer que há vídeos anteriores que é na verdade uma continuidade. Este em que você está é uma continuidade de vídeos anteriores. Então, após o término desta meditação, convido a você a ir em nosso canal, ou permanecer em nosso canal e ver os vídeos anteriores para até que você possa se situar. Na verdade, temos trazido uma verdadeira aula sobre a vida de José. E hoje vamos dar continuidade de onde paramos no vídeo anterior. E teremos uma aula profunda e não querendo perder nenhum lance. Nós estamos fazendo assim até para não fazer um vídeo muito longo e não cansar os ouvintes. Então, tenho certeza que Deus vai nos ajudar nessa trajetória. Abra comigo a sua Bíblia, se você não tem aí uma Bíblia em mãos, abra, procure a sua Bíblia, abra ela comigo e vamos meditar juntos na palavra de Deus. Hoje você vai ter o seu pensamento, sua mentalidade, o seu coração transformado com esta palavra. Gênesis, capítulo de número 39, e vamos ler o versículo de número 23 para darmos um pontapé nesta mensagem. Vamos ler Gênesis capítulo 39 e o último versículo deste capítulo, que diz assim: E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Feche os seus olhos rapidamente, vamos orar por um instante. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, eu te enalteço. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento te pedimos a tua bênção, Senhor, que o Senhor venha assumir o controle da nossa vida e que ao abrir e fechar da nossa boca, a tua palavra possa irradiar do teu Espírito Santo. Que os corações que estão do outro lado, que serão alcançados por esta palavra, possam ser transformados em todas as áreas de sua vida. No teu nome eu te peço, Jesus, abre o nosso coração e o nosso entendimento espiritual para compreendermos a tua palavra. Amém. Se você não está sentado, convido a sentar-se, acomode-se e vamos juntos meditar na palavra de Deus. José está na casa de Potifar. José está administrando todos os bens de Potifar. José ganha a confiança do seu senhor. Isso que eu digo, se você não viu os vídeos anteriores, assiste esse vídeo aqui e corre e vê os vídeos anteriores para entender. José, ele ganha a confiança de Potifar. Não foi algo do dia para a noite. Não foi algo que aconteceu de repente. Houve um processo. José, ele é
comprado por Potifar como escravo para exercer a função de escravo. Inicialmente, a ideia era esta: a mulher de Potifar olha para José inicialmente e o vê como escravo. Não há interesse lascívio de maneira nenhuma. Ela o via como um nada. Ela o via como mais um serviçal a serviço do seu senhor e, consequentemente, talvez ao seu serviço. Porém, o tempo passa. Porém, à medida que este tempo passa, o senhor de José, o Potifar, que era capitão da guarda, que era eunuco de Faraó, que era um homem importante na sociedade, tinha muitos e muitos afazeres, que era um homem que detinha poder. Ele começa a observar José de forma diferente e começa a perceber alguns pormenores, como, por exemplo, antes da chegada de José, não havia tanta prosperidade, não havia tanto sucesso em casa e nos negócios externos. E com a chegada do hebreu, as coisas começaram a mudar. Potifar começou a perceber que a casa dele estava mais abastada, que a casa dele estava mais abençoada, que os negócios dele estavam indo bem, tanto em casa quanto no campo, na rua, de forma externa. Então Potifar ele começou a fazer uma ponderação do antes e depois da chegada de José. E o que é que Potifar faz? Traz José para mais próximo de si para fazer uma análise mais minuciosa, mais detalhada. No versículo de número... Vamos lá. No versículo de número 5, diz assim: E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de quem? De José. No versículo de número 4, nós vemos dentro desse texto uma vírgula, um ponto e uma vírgula, e outra vírgula, e no final um ponto. Presta atenção. Na primeira frase diz: José achou graça em seus olhos, vírgula. Ou seja, tem um tempo. A vírgula denomina uma pequena pausa, ou seja, por um curto espaço de tempo que não sei te dizer com exatidão, pode ter sido 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei lhe dizer o tempo preciso, mas José achou graça aos olhos de Potifar. Ponto. Dá-se uma pausa, dá-se um tempo. Nesse tempo, Potifar começa a observar José de uma forma mais detalhada, de forma que, com o passar do tempo e vendo Potifar que aquele jovem era constante em seus princípios, em seus projetos, em seus negócios, em modelar o seu caráter, não vendia os seus princípios, não negociava o seu modelo, sua crença, Potifar convida-o mais próximo de si. Não é, quando eu digo convidar, não é perguntar se José queria. Na verdade, José ainda era um serviçal de Potifar. Então ele traz José para próximo de si e diz o texto, logo a seguir dessa vírgula, que José servia a Potifar. E aí nós vemos um ponto e uma vírgula. E isso indica na gramática uma pausa mais prolongada. Ou seja, José passa agora um tempo servindo diretamente a Potifar, porque Potifar queria ter certeza de tudo que ele estava ali desconfiando, que tudo aquilo ali não era fruto da sua imaginação. José estava prosperando toda a casa de Potifar, porque a presença de Deus estava com José. O Senhor prosperava em sua mão tudo o que ele fazia. Então Potifar traz ele para mais próximo de si. E o tempo vai passando.
O tempo vai passando, e chega o ponto em que Potifar o coloca sobre a sua casa. E no versículo 4, nesse texto, tem uma outra vírgula que aí dá-se mais uma pausa. Depois, Potifar acaba ganhando 100% confiança a ponto de entregar tudo nas mãos daquele homem. Potifar entrega tudo nas mãos de José. E aí, quando chega nesse estágio, Potifar agora não tinha mais que se preocupar com nada. Potifar agora não tinha que se ater a nada. Potifar confiava em José 100%. Era o Senhor dando a chave de tudo nas mãos do escravo. Tudo. Absolutamente tudo. Diz o texto que Potifar não sabia do que tinha em sua casa. No versículo 6 a gente vê isso. Tudo estava na mão de José, de maneira que Potifar não sabia do que estava com ele, do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Mas aí, a mulher de Potifar começa a observar o escravo, agora com outros olhos. A mulher de Potifar agora se enamora do escravo, porque agora o escravo não é um escravo qualquer, porque agora o serviçal não é um serviçal qualquer. Além do porte físico e da formosura que José possuía, que a Bíblia fala que ele era formoso de porte e de semblante, então não era só um homem bonito de rosto, era um homem bonito tanto de rosto quanto de corpo, tinha altura, enfim, tinha porte e tinha semblante. E além disso, tinha agora respeito, tinha agora poder, tinha agora autoridade. E isso chamou e muito a atenção da mulher de Potifar. Porém, já naquele tempo, o adultério era visto como algo terrível. Terrível tal que o seu castigo ou a sua punição era a morte de quem cometesse tal ato. Era a morte de quem fizesse tal ato. Então, aquela mulher, sem se importar com as consequências, começa a tentar José, no sentido de que José deitasse, tivesse relações com ela. José deixa claro àquela mulher que o seu Senhor o entregou tudo que tinha, com exceção dela, e que ele não poderia ser desleal com o seu Senhor a este ponto e pecar contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. José mantém a sua postura ética, a sua crença inabalável, não vende os seus princípios, não se aproveita das oportunidades erradas. José, ele tinha tudo para deitar-se com aquela mulher. O texto ele deixa muito claro que Potifar não sabia de nada, a não ser do pão que comia. Seria fácil para José cometer aquilo. Mas ele diz àquela mulher que ele não poderia fazer tal ato. E o texto, a minha tradução, chama de tamanha maldade com o seu Senhor. E não poderia pecar contra Deus. Na nossa vida seremos testados, na nossa vida seremos experimentados. Muitas das vezes nos é concebido poderes tais que dá-nos, talvez em nossa mente, o direito de fazer certas coisas, entende? Que não está dentro do projeto de Deus. Eu disse na mensagem anterior, tudo que ferir os seus princípios, tudo que fará você ser desleal,
ser desonesto, ser meticuloso negativamente com alguém. Tudo que fará você pecar contra Deus, todas essas oportunidades, Deus não está nela. Quando lhe surgir uma oportunidade, analise-a e veja se essa oportunidade vai ferir alguém negativamente. Não é dizer, é porque fulano não vai gostar. Não é nesse sentido. Eu não vou estudar para concurso porque o fulano não gosta. Não é nesse sentido. Eu estou falando de surgirem ocasiões, surgirem determinadas oportunidades e essas serem maléficas no sentido mesmo da palavra, porque se seguir adiante com isso vai fazer com que pessoas se decepcionem. Você estará sendo desonesto, desonesta, desleal, você pecará contra Deus. Então todas essas oportunidades não vêm de Deus. Aquela mulher, ela insistia muito. Aquela mulher, ela insistia muito. Diz o texto que aqui, no versículo 10, e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando-lhe ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Ou seja, aquela mulher, ela queria possuir a José de todas as formas. É tipo, ela ouviu um não, e aquela rejeição trouxe ao coração daquela mulher ainda mais desejo de ter relações com José. A semente do mal estava plantada de tal forma que ela não percebia o mal que ela estava intentando fazer. E ela foi tão além nas suas atitudes maléficas que ela tramou, ela planejou uma emboscada que na cabeça dela seria tipo inegável. Eu percebo no versículo 11 que ela, na cabeça dela, pensava assim: não, esse camarada não tem relações comigo, não se deita comigo, porque aqui nessa casa, embora o meu marido não saiba de mais nada, praticamente o homem da casa é ele. Quem manda aqui é José, quem faz tudo é José. Meu marido não sabe de mais nada, mas talvez ele não se deite comigo, porque aqui entra e sai serviçais ao tempo todo. Então eu vou tramar aqui, vou planejar uma forma de que só fique eu e ele. E aí é impossível que esse homem não me queira. E no versículo 11 diz: sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Ou seja, aquela mulher, ela fez tudo direitinho. Talvez na cabeça dela agora não tinha como ele dizer não. Talvez na cabeça dela o receio de José em não querer deitar-se com ela era justamente para que testemunhas não vissem e entregassem ele ao seu senhor. Ela não percebeu o que José disse a ela quando ele disse: o teu senhor me deu tudo nesta casa, menos tu. E eu não poderia fazer tamanha maldade contra Potifar e, principalmente, não poderia pecar contra o meu Deus. Ela não percebeu essas palavras. Na cabeça dela, era como se José tivesse dito: aqui não tem condições. Aqui não dá para fazermos isso. Tem muita gente, o tempo todo está entrando e saindo pessoas. Se a gente é pego, eu e você, é morte na certa. Então, foi na cabeça dela essas palavras que ela ouviu. Satanás, ele é um inimigo ardiloso. A semente do mal estava plantada de tal forma na cabeça daquela mulher que ela desvirtuou, ela trocou as palavras de tal forma. Na cabeça dela era assim: não, é isso. É isso. Essa casa só vive cheia, é serviçais a todo tempo. É todo tempo alguém entrando e saindo. É alguém limpando a casa, fazendo a comida. Enfim, vou dar um jeito nisso.
E vem José certo dia como um dia tranquilo e normal. Não sabia José que aquele seria o último dia em que ele serviria na casa de Potifar. Ele vai, como um dia comum, fazer os seus serviços. E percebe que a casa está totalmente vazia. E aparece a mulher de Potifar. Permita-me fazer uma conjectura. Perceba, uma mulher que está já há um bom tempo tentando seduzir um homem. E de repente ela arma uma arapuca, ela prepara todo um terreno, ela planeja de forma ardilosa, de forma que na casa não tinha ninguém ali. Pergunto a você, acompanha o meu raciocínio, você acha que aquela mulher apareceu com uma vestimenta adequada para José? Eu arrisco dizer que aquela mulher apareceu semi ou talvez até nua na frente de José. E ela veio tão decidida que no versículo 12 diz que ela pegou José pela roupa e disse: agora não tem mais desculpas. Agora somos só eu e você aqui dentro desta casa. Vamos ter relações. Deita-te comigo. Me possui. Me tenha. Em meu país, de onde eu venho, sou do estado de Pernambuco, Recife, José estaria em uma plena sinuca de bico. Tipo, não tinha ali escapatória, não tinha saída, não tinha para onde ir. Muitos na mesma situação, talvez e até menos, não resistiria. Não diz o texto como era a mulher de Potifar. O texto bíblico traz uma ideia de como era José. Ele tinha beleza tanto no porte quanto no semblante. Mas a mulher de Potifar não diz nada se ela era uma mulher muito bonita ou não. Entendemos que, por ele ser oficial do rei, capitão da guarda, um homem importante, ele não teria uma mulher, permita-me a expressão, uma mulher qualquer, uma mulher desprovida de beleza. Compreende? A mulher de Potifar era uma mulher desejável, era uma mulher aparentemente bela. E ela estava ali semi ou talvez totalmente despida, a 100% entregue ao escravo hebreu que tinha plena confiança do seu senhor. Ela pega José pela roupa e ela diz: agora podemos ter relações, não tem ninguém na casa. Mas ela esqueceu o que José disse, que não poderia fazer tamanha maldade contra o seu senhor. Mas ela esqueceu a segunda parte. José disse a ela: eu não poderia pecar contra o meu Deus. Ali, aquele ato talvez jamais viesse a ser descoberto. Aquele ato talvez jamais viesse a vir à tona. Só estavam os dois na casa. Talvez aquilo ficaria por debaixo dos panos. Mas o texto sagrado diz que os olhos de Deus, eles estão em todos os lugares. E ele contempla o passo do homem. Ele sonda o homem. Então Deus tem acompanhado os teus passos. Deus tem visto os seus atos, sejam eles bons ou ruins. Entenda, eu quero lhe dizer, você não pode se esconder da presença de Deus. Talvez você esteja fazendo algo de errado. Sua esposa não está vendo. Seu marido não está vendo. Sua mãe ou seu pai não está vendo. Seus filhos não estão vendo. Sua mãe não está vendo. O seu amigo, sua amiga não está vendo. Seu patrão não está vendo. Seu sócio não está vendo. Mas deixa eu te dizer, no dia de hoje, Deus, Ele está te vendo. Então, se estás para fazer alguma coisa que te fará pecar contra Deus, eu te digo no dia de hoje,
não faça. Não siga adiante. Pare, retorne e diga: Deus, não vou pecar contra ti. Porque o Deus que vê em oculto, em público, ele recompensa. José, ele deixa a sua roupa nas mãos daquela mulher e foge. Está aqui no versículo de número 13. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugia para fora, José, meus amigos e amigas, literalmente correu, fugiu. A Bíblia diz: resisti ao mal. A Bíblia diz para resistirmos o diabo e ele fugirá de nós. Mas contra os desejos da nossa carne, a gente tem que fugir. Fugir da prostituição, fugir dos desejos carnais. Contra o diabo, a gente consegue vencer com jejum, com oração, com renúncia, leitura da palavra, a gente consegue vencer. Mas contra as nossas emoções, contra os nossos desejos, contra a nossa concupiscência, nós não conseguimos lutar. Contra isso não adianta fazer quebra de braço, porque vamos perder todas as vezes. E o que é que eu faço, Alex? Corra. Fuja para longe. Não, mas eu consigo. Você não consegue. Não, tá administrado, tá dominado. Você que está dominado ou dominada já. Se você não fugir, você já perdeu. Você já perdeu. Basta um emojizinho de coração. Basta um emojizinho com os olhinhos brilhando. Não dê espaço. Não dê espaço para os seus desejos. Não dê espaço, porque é fatal. Aprenda com José. Sabe o que ele fez? Ele deixou a roupa na mão dela e fugiu. E correu para fora. E não voltou mais àquela casa. Aquela mulher agora, ela tem um choque de realidade, entende? E diz: realmente esse camarada não tem desejo em mim. Realmente esse camarada não queria nada comigo. Não era porque a casa estava cheia de criados. Não, era porque realmente ele não queria. E aí, motivada por uma decepção tal, ela olha para a roupa de José que está em suas mãos e começa a chamar os homens, os outros criados, e dizendo assim: olha aí, o homem em quem meu marido pôs total confiança. Olha aí o homem em quem meu marido depositou plena confiança, o que ele tentou fazer. O que foi, minha senhora? Está aqui, a roupa dele na minha mão. Aproveitou, percebeu que não tinha ninguém em casa e tentou me violar, tentou ter relações comigo contra a minha vontade. Meus irmãos e amigos e amigas, ela inverteu o jogo. E ela tinha poder para isso. E diz ela que ela gritou em grande voz. Grava essa palavra aqui. Diz que ela gritou com grande voz aqueles homens. Mas não houve gritos. Não houve. José, ele está lá fora. Mas não houve grito. Ela não diz a Bíblia que ela gritou. Diz a Bíblia que ela chamou os homens. Você consegue perceber que ela conta a primeira mentira e ela sustentou essa mentira.
O texto no versículo 14 diz assim, ela chamou, eu não sei como está na sua tradução, se tiver diferente, comenta aqui embaixo, versículo 14 do capítulo 39 de Gênesis, como é que começa? Porque a minha tradução aqui diz assim, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Ela diz aos homens, ela diz que gritou com grande voz, mas não se ouviu isso. Ela chama os homens. E aí ela sustenta e diz, e aconteceu o quê? Ouvindo ele, só o José que ouviu, ela levantar a voz e gritar, deixou a roupa e fugiu e saiu para fora. E diz o texto que ela guarda a roupa de José junto com ela. Era prova cabal, sabe? Era prova inquestionável. E quando o marido chega, ela fala as mesmas palavras. Diz o texto que ela fala as mesmas palavras que ela gritou. Perceba, naquele tempo, um escravo tentar violar a esposa de seu senhor não era prisão. Historiadores e eruditos dizem que, naquele tempo, um ato como este era punido com a morte. José não era para ter sido preso. José era para ter sido morto. Ele tentou ter relações sexuais com a esposa do seu senhor. Perceba a gravidade da situação aqui. Não era para José ter sido preso. A decisão de Potifar em prender a José é no mínimo, peculiar. Não te faz pensar? Ora, por que que Potifar toma a decisão de prender a José ao invés de mandar matar a José? Justamente porque a história não estava batendo. Diz o texto, é claro, que Deus estava com José. Sim, claro que estava, não é à toa, mas em uma explicação mais racional para que você perceba, Deus colocou no coração de Potifar uma graça tão grande em favor de José, a ponto de Potifar ter confiado a José tudo que ele tinha. Um homem do porte de Potifar jamais, em hipótese nenhuma, confiaria a José o que ele confiou se ele não tivesse plena convicção do que estava fazendo. José não era egípcio. José não era da família. José não tinha nenhum laço parentesco. José era hebreu. E vem Potifar, um egípcio, capitão da guarda, oficial do rei, e bota nas mãos de um escravo tudo que ele tem, de forma que Potifar só sabia do pão que comia. Então era muita confiança, meus amigos e amigas, entendam isso. Talvez você nunca tenha se atentado a isso. Eu quero trazer para você aqui que não era em vão a confiança que Potifar teve. Quando ele escutou a narrativa da sua mulher, ele cirou o texto diz. Mas lá dentro, lá no íntimo, alguma coisa dizia assim: tem alguma coisa errada. Isso não pode estar certo. Esse camarada não é assim. Aconteceu alguma coisa. E eu tenho certeza, não diz o texto, é um entendimento meu, que Potifar ele pode ter te averiguado. Vocês escutaram a minha mulher gritar? Não escutamos ela gritar.
Vocês ouviram ela levantar a voz, a berrar? Não, meu senhor, não escutamos ela gritar. Na verdade, ela nos chamou. Então essa é uma narrativa dela. Mas o que é que eu faço? Não posso deixar o meu nome também para a lama. Então, aquele homem, ele toma uma decisão que vai de encontro às normas e regras da época. Porque ele deveria ter matado a José. Porque José tentou possuir a sua mulher. Mas ele vai e encerra José na prisão. E o carcereiro daquela prisão começa a observar José, e eu tenho certeza, é também outro entendimento meu, de que Potifar com certeza pode ter dito ao carcereiro, ele era capitão da guarda, então com certeza ele tinha essa autoridade. Observa esse camarada, observa ele, tenta arrancar alguma coisa dele, tenta ver se ele é pego em alguma coisa, analisa. Por que ele está sendo preso? Por isso e por isso. Ah, sertão. E começou a ser observado, mas diz o texto que o Senhor estava com José. No versículo 21, acompanha comigo, já estamos terminando. Vamos terminar o capítulo 39 agora. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua bondade, a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua graça. E diz o texto que Deus deu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro disse, esse camarada, com certeza ele não fez isso. Com certeza esse camarada não está aqui pelo que ele está sendo acusado de ter feito. Não tem condições. O tempo passa. Olha, vemos uma pequena pausa novamente. Vemos vírgulas no versículo 21. Diz que Deus estendeu sobre ele a sua benignidade. Passa um tempo. Ou seja, está ali, ó, Deus com José, ombro a ombro, passo a passo, e o tempo vai passando e o carcereiro vai observando isso de forma tal que o carcereiro começa a ter graça, começa a ter favor a respeito de José. O texto diz que Deus deu graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro, sabe, pegou um amor, uma afeição muito grande, de forma tal, olha no 22, o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Jesus é muito maravilhoso. Estava José lá em Potifar, mandando e desmandando em tudo. O diabo tenta derrubar, as circunstâncias vêm difíceis, joga o cara lá embaixo, o cara está no cárcere. E de repente o jogo vira e o homem está mandando em tudo. Diz o versículo 23 que a gente usou como um ponto de partida, que o carcereiro não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com José e tudo o que José fazia, Deus ele confirmava pior e prosperava. Você acha que isso não chegou a Potifar? Você acha que isso não chegou a Potifar? Você acha que Potifar não teve vontade de libertar a José? Não. Pode ter certeza que teve. Mas aí a acusação, né, ia gerar em torno de toda a circunvizinhança ali um falatório daqueles. Então José manteve-se em prisão. Mas Deus estava com José naquela prisão. Deus estava com José abençoando-o em todos os seus caminhos. E Deus tinha um propósito maior. Tenho certeza que Potifar intentou muitas vezes, planejou muitas vezes, talvez pensou muitas vezes em libertar a José. Mas Deus não lhe permitiu. Sabe por quê? Porque Deus tinha coisas maiores. Oh, glória! Talvez você esteja injustamente em um cárcere. Se não físico,
talvez espiritual, e talvez você não mereça estar aí. Mas terminamos o capítulo 39, em nenhuma destas linhas a gente vê José murmurando. Em nenhuma destas linhas a gente vê José se entregando ao problema, se entregando à dificuldade. Assim como você está fazendo. Você está se entregando ao problema. Você está se entregando à dificuldade. Você, por ter sido injustiçado ou injustiçada, está sem forças para seguir. Está sem forças para continuar. E eu quero te ensinar com a vida de José a tomar uma postura diferente no dia de hoje. E continuar. Agradecer. Dar sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. Eu sempre digo isso ao meu filho. Meu filho, ele diz assim: pai, eu quero ser jogador de futebol. Se você quiser ser, você pode ser. E quando eu levo ao treino, muitas vezes ele é colocado em uma posição que ele não quer jogar. E aí, certo dia ele estava fazendo corpo mole, jogando de todo jeito. E quando chegou em casa eu perguntei a ele: filho, por que você fez corpo mole, não jogou como devia, não tinha que jogar? Pai, eu não quero jogar nessa posição. Eu já disse ao treinador que não quero jogar nessa posição, mas ele insiste em me colocar lá. Não gosto de jogar nessa posição. Se Aleph, mesmo que você esteja onde você não quer estar, dê sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor, dê sempre o seu 100%. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Jamais se entregue à dificuldade, jamais faça ou tome atitudes desleixadamente porque você não está onde você quer estar. Perceba com esta palavra no dia de hoje, Deus está te fazendo passar por um processo. E se você semear mal hoje, colherá mal amanhã. Semeie boas sementes hoje. Dê o seu melhor hoje. Faça o seu 1%, mas faça bem feito. Faça como que faz ou que esteja fazendo para o Senhor. E Deus vai te abençoar poderosamente. Aguarde surpresas de Deus na sua vida, no seu lar, em todas as áreas do seu viver. Que Deus possa te abençoar. Nos acompanhe nos próximos vídeos. José ainda está na prisão. Muita coisa tem ainda para acontecer. Se essa mensagem fez sentido para você, curte, compartilha com alguém que você gosta ou que você não gosta. Entrega esta mensagem para alguém. Deixa o teu pedido de oração. E que Deus possa te abençoar poderosamente. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.